to this choir. A este coro, May they accept the thanks of que eles aceitem os agradecimentos de todos nesta audiência e todos os que o ouviram cantar. choral prayer, Esta oração em coro, the ultimate sermon of this or any conference of this church. que sumariza a pregação desta conferência ou de qualquer conferência, que chega a todo o coração de todo homem. Now, if I can speak, I'll try to do so. Agora, eu vou tentar falar, se eu conseguir. Regarding the last days, As profecias referentes aos últimos dias frequentemente falam de calamidades, tais como terremotos, fomes ou inundações. widespread Essas, por sua vez, podem estar ligadas a vários tipos de distúrbios econômicos ou políticos generalizados. Mas há um tipo de destruição dos últimos dias que sempre soou mais pessoal do que pública, mais individual do que coletiva, uma advertência que talvez se aplique mais dentro da igreja do que fora dela. O Salvador alertou-nos de que nos últimos dias, até os do convênio, os próprios eleitos, poderiam ser enganados pelo inimigo da verdade. Se pensarmos nisso como uma forma de destruição, ela pode esclarecer outra profecia dos últimos dias. Imaginem que o coração simboliza o cerne de nossa fé, de um receptáculo poético de nossas lealdades e valores, e depois reflitam a respeito da declaração feita por Jesus de que nos últimos dias o coração dos homens lhes faltaria. O que nos encoraja, evidentemente, é saber que o Pai Celestial conhece todos esses perigos modernos, essas tribulações que afligem a alma e o coração, e que Ele nos deu conselhos e meios de proteger-nos delas. Levando em consideração que sempre foi significativo para mim que o Livro de Mórmon, uma das sólidas pedras angulares do Senhor, nesse contra-ataque aos males dos últimos dias, comece com uma grande parábola da vida, uma alegoria de esperança, em oposição ao medo, da luz em oposição às trevas, da salvação em oposição à destruição, uma alegoria daquilo sobre o que a irmã Deb falou de modo tão tocante hoje de manhã. No sonho de Leí, uma jornada já bastante difícil se tornou ainda mais difícil quando se ergueu uma névoa de escuridão, obstruindo toda a visão do caminho seguro, porém estreito, que sua família e outros deviam seguir. É fundamental que notemos que essa névoa de escuridão desceu sobre todos os viajantes, tanto os fiéis e determinados, os eleitos, poderíamos dizer, quanto os fracos e instáveis. O ponto principal da história é que os viajantes bem-sucedidos resistiram a todas as distrações, inclusive a sedução dos caminhos proibidos e as zombarias dos vaidosos e orgulhosos que seguiram por eles. O relato diz que os protegidos avançavam continuamente, agarradas à barra de ferro, que se estendia infalivelmente por todo o percurso do caminho verdadeiro. Por mais escura que fosse a noite ou o dia, a barra assinalava o caminho daquela trilha solitária e redentora. Mais tarde, Nefe diria: vi que a barra de ferro era a palavra de Deus que conduzia à árvore da vida, um símbolo do amor de Deus. Ao ver essa manifestação do amor de Deus, Nefe disse: eu olhei e vi o Redentor do mundo, que saiu ministrando entre o povo. E vi multidões de pessoas doentes e aflitas, com toda a espécie de moléstias e com demônios e espíritos imundos. E foram curados pelo poder do Cordeiro de Deus, e os demônios e espíritos imundos foram expulsos.
amor, cura, auxílio, esperança, o poder de Cristo para combater todos os problemas em todas as épocas, inclusive no final dos tempos. Esse é o porto seguro que Deus deseja que tenhamos nos dias de desespero pessoal ou coletivo. Essa é a mensagem com a qual o livro de Mórmon começa, e é a mensagem com a qual termina, chamando todos para vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Essas palavras tiradas do testemunho final de Moroni, escritas 1000 anos depois da visão de Lehi, são o testemunho do caminho verdadeiro prestado por um homem às portas da morte. Gostaria de citar um testemunho moderno de pessoas que viviam seus últimos dias, quando Joseph Smith e seu irmão Hiram rumaram para Carthage, para enfrentar o que sabiam ser um martírio iminente. Hiram leu estas palavras para consolar o coração do irmão. Tu tens sido fiel, portanto, serás fortalecido, até que sentes no lugar que preparei nas mansões de meu Pai. E agora eu, Moroni, despeço-me, até que nos encontremos perante o tribunal de Cristo. Uns poucos versículos, tirados do capítulo 12 de Éter, no livro de Mórmon. Antes de fechar o livro, Hiram dobrou o canto da página que havia lido, marcando-a como parte do testemunho eterno pelo qual aqueles dois irmãos iriam morrer. Tenho em minhas mãos aquele livro, o mesmo exemplar que Hiram leu, com o mesmo canto da página, dobrado, ainda visível. Mais tarde, quando presos na cadeia de Carthage, Joseph, o profeta, dirigiu-se aos guardas que o mantinham cativo e prestou um vigoroso testemunho da autenticidade divina do livro de Mórmon. Pouco depois, pistolas e balas tirariam a vida dessas duas testemunhas. Como um de 1000 elementos de meu próprio testemunho da divindade do livro de Mórmon, apresento isto como mais uma prova de sua veracidade. Em suas maiores e últimas horas de provação, pergunto a vocês, se aqueles homens blasfemariam perante Deus, continuando a vincular sua vida, sua honra e sua própria busca de salvação eterna a um livro e, consequentemente, a uma igreja e a um ministério que eles tinham criado ficticiamente do nada? Desconsiderem o fato de que suas esposas estavam prestes a tornar-se viúvas e seus filhos órfãos. Desconsiderem o fato de que o pequeno grupo de seus seguidores ainda ficaria sem casa, sem lar e sem amigos, e que seus filhos deixariam pegadas de sangue ao longo de rios congelados e pradarias inexploradas. Esqueçam que legiões morreriam e outras legiões viveriam, declarando aos 4 cantos da terra que sabiam que o livro de Mórmon e a igreja que o proclama eram verdadeiros. Desconsiderem tudo isso e me digam se na hora de sua morte aqueles 2 homens entrariam na presença de seu juiz eterno, citando um livro e encontrando consolo num livro, que a menos que fosse verdadeiramente a palavra de Deus, iria marcá-los como impostores e charlatães até o final dos tempos? Eles não fariam isso. Prefeririam morrer a negar a origem divina e a veracidade eterna do livro de Mórmon. Há 179 anos esse livro vem sendo examinado e atacado,
negado, esquadrinhado e criticado como talvez nenhum outro livro na história religiosa moderna, ou talvez como nenhum outro livro em toda a história da religião. E assim, ele resiste. Teorias malogradas a respeito de sua origem surgiram, foram plagiadas e desapareceram. De Ethan Smith a Solomon Spaulding, de paranoia à genialidade ardilosa. Nenhuma dessas explicações absolutamente patéticas para o livro resistiu à análise, porque não há nenhuma outra explicação. A lenda que Joseph, ainda jovem e iletrado, deu ao traduzi-lo. Afirmo isso, tal como o meu próprio bisavô, que disse simplesmente: nenhum homem iníquo poderia escrever um livro assim, e nenhum homem bom o escreveria, a menos que fosse verdadeiro, e que Deus lhe ordenasse que escrevesse. Testifico que ninguém pode adquirir plena fé nesta obra nos últimos dias, e assim encontrar a plena medida de paz e consolo para a nossa época, até que aceite a origem divina do livro de Mórmon e ao Senhor Jesus Cristo, de quem o livro presta testemunho. Se alguém for tolo ou desorientado o suficiente para registrar 531 páginas de um texto previamente desconhecido, repleto de complexidade literária e semítica, sem honestidade, procurar explicar a origem dessas palavras, especialmente sem levar em conta seu vigoroso testemunho de Jesus Cristo e o imenso impacto espiritual que esse testemunho exerceu sobre o que hoje são dezenas de milhões de leitores. Então essa pessoa, eleita ou não, foi enganada, e se deixar essa igreja, será engatinhando por cima ou em torno do livro de Mórmon para chegar à saída. Nesse sentido, o livro é o que se disse que o próprio Cristo seria: uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, uma barreira no caminho daquele que não quer acreditar. Diferentes testemunhas, inclusive pessoas que por um tempo foram hostis a Joseph, declararam até morrer que tinham visto um anjo e que tinham manuseado as placas. Elas nos foram mostradas pelo poder de Deus e não do homem, declararam elas. Sabemos, portanto, com certeza que a obra é verdadeira. Eu não naveguei com o irmão de Jared quando cruzaram o oceano e colonizaram um novo mundo. Não ouvi o rei Benjamim proferir o sermão que lhe foi revelado por um anjo. Não fiz proselitismo com Alma e Amaleque, nem testemunhei a morte pelo fogo de crentes inocentes. Não estive no meio da multidão de nefitas, que tocou as feridas do Senhor após a ressurreição. Nem chorei com Mormon e Moroni pela destruição de toda uma civilização. Mas meu testemunho desse registro e da paz que ele traz ao coração humano é tão forte e inabalável quanto o deles. Tal como eles, dou meu nome ao mundo, para testificar ao mundo o que vi. E tal como eles, não minto. E Deus é testemunha disso. Peço que meu testemunho do livro de Mórmon e tudo o que ele implica, proferido aqui sob meu próprio juramento e ofício, seja registrado pelos homens na terra e pelos anjos no céu. Espero ainda que me restem alguns anos em meus últimos dias. Mas mesmo que não, quero que fique absolutamente claro que quando eu me colocar diante do tribunal de Deus, que declarei ao mundo,
na linguagem mais direta da qual sou capaz, que o livro de Mórmon é verdadeiro, que ele surgiu da maneira que Joseph disse que surgiu e que foi dado para trazer felicidade e esperança aos fiéis no labor destes últimos dias. Meu testemunho faz eco ao de Nefe, que escreveu parte do livro em seus últimos dias. Dai ouvidos a estas palavras e acreditai em Cristo. E se não acreditardes nestas palavras, acreditai em Cristo. E se acreditardes em Cristo, acreditareis nestas palavras, porque são as palavras de Cristo. E elas ensinam a todos os homens que devem fazer o bem. E se elas não são as palavras de Cristo, julgai vós, porque no último dia vos mostrará com poder e grande glória que são suas palavras. Irmãos e irmãs, Deus sempre oferece segurança para a alma, e com o livro de Mórmon, Ele o fez novamente em nossa época. Lembre-se desta declaração feita pelo próprio Jesus: e o que entesourar minha palavra não será enganado. E nos últimos dias, nem seu coração, nem sua fé lhes falharão. Presto sincero testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.